volta e mais um episódio aqui no Em Síntese, mas hoje teremos o nosso episódio mensal, que é o nosso episódio com um convidado maravilhoso para trocar ideias sobre assuntos que são de relevância para a sociedade no geral. Hoje eu e o Chay estaremos conversando com o Maurílio, né? Ele é professor formado aí no seu mestrado na Universidade Federal de São Carlos em Antropologia Social. Trabalhou com tópicos relacionados à tecnologia, à sociedade, entre outros tópicos. Hoje, ele recebeu recentemente um título em sua cidade de Catanduva, diploma de processos legislativos. Foi uma honraria que a Prefeitura de Catanduva ofereceu a ele. E estamos muito gratos de você estar aqui hoje, Maurílio, para a gente poder discutir um pouco mais sobre essa relação da ciência e tecnologia dentro da sociedade e nas políticas. Seja bem-vindo. Pessoal, muito obrigado. Obrigadão aí pelo convite. Espero que a gente possa ter uma boa discussão aí, conversar um pouco sobre essa temática que cada vez mais está em voga e cada vez mais é imprescindível a gente criar uma certa consciência sobre o que está acontecendo, né? Espero poder contribuir aí com o debate aí de vocês. É porque, numa análise mais longa, né, a gente pode dizer que o que a gente chama, né, de sociedade moderna, ela é uma sociedade que está altamente atrelado à ideia da tecnologia, né? Tudo bem, nós nos chamamos modernos e daqui a 1000 anos eles vão chamar a gente de antigo. É uma relação de aonde você se encontra dentro do período histórico, né? Os povos antigos não vão olhar pra eles e falar assim, nossa, hoje nós, na Grécia Antiga, tá ligado? Não existe essa relação. Mas pensando no que a gente chama hoje de sociedade talvez pós-moderna, né? Mas moderna, assim, no seu geral, a gente tem uma dependência depois do advento do computador, mas eu acho que a mudança mesmo foi o smartphone. Depois dessa mudança, dessa tecnologia que está acessível de uma forma, aspas, mais democratizada, mas com muitas aspas, assim, aspas gigantescas, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem acesso a esse tipo de tecnologia, a gente vê que a nossa dinâmica do mundo, ela se transforma. Porque a gente não tá mais dado num sistema analógico, né? Onde as coisas têm que ser feitas de formas manuais, onde a distribuição dos produtos são feitos de formas manuais, mas sim através, por exemplo, de um aplicativo, né? Que é o caso dos aplicativos que a gente tem como Uber, Uber Eats, que hoje não tá mais no Brasil, né? Porque foi atropelado pelo iFood, o iFood, a 99. Mas, assim, num ponto de vista geral, como que você vê essa influência na dinâmica da vida e do trabalho das pessoas hoje em dia? Bom, Miojo, Jai e pessoal, ouvintes, a nossa sociedade está passando por uma transformação muito intensa nos últimos 200 anos, né? A sociedade industrial, casando ali com o processo da revolução científica, nos últimos 200 anos produziu coisas assim inimagináveis em outras épocas. E esse casamento entre o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico e a capacidade de produção técnica, né, de reprodução técnica desses objetos tecnológicos, isso realmente modificou completamente nossa compreensão e nossa forma de lidar com o mundo, com o tempo, com o espaço, com as relações sociais das mais básicas. Então, assim, e isso foi um impacto muito grande na primeira, digamos assim, nos primeiros 2 séculos da Revolução Industrial. Mas, realmente, a transformação maior mesmo vem com essa questão da revolução das plataformas, né? Dessa revolução digital que a gente vem vivenciando aí nos últimos 30 anos, principalmente. E de forma mais específica com esses aplicativos nos últimos 15, 20 anos, que foi a popularização dos smartphones e essa facilidade que as pessoas têm de estar no dia a dia envolvendo com essas tecnologias. Eu acho que aí o caso que vem a cereja do bolo, e de fato aí é para uma transformação ontológica, uma transformação no modo de ser, de pensar a si próprio e as identidades hoje em dia, é essa questão das redes sociais e da fluidez que essas relações estabelecem. A gente vê cada dia nascendo novas plataformas e modificam completamente estruturas econômicas, de políticas públicas, de democracia, muitas das vezes. Estruturas essas que demoraram décadas para serem construídas, que você vê, e às vezes 10, 15 anos no máximo, às vezes até bem menos, você vê ela completamente transformada. Vamos pensar o fenômeno do Uber e a questão da relação com os táxis, o fenômeno da Airbnb com os aluguéis, o fenômeno
da Amazon com as entregas e tantas outras plataformas. Então, assim, a gente está vivendo uma sociedade que constantemente se transforma. A distância e as modificações intergeracionais, né, de uma geração para outra, ela tá absurda a diferença, ao ponto de, agora a gente teve essa situação aí, uma coisa muito boa, eu estou em sala de aula, dando aula para os alunos aí do ensino médio, dando aula de sociologia, eu vejo a importância que foi, e ainda só está no começo, né, mas foi uma grande importância, essa política de retirada dos celulares das salas de aulas, pelo menos uma tentativa, porque, de fato, as crianças, as novas gerações estão vivendo cada vez mais, desde as suas primeiras idades, seus primeiros momentos de vida, imersas e conhecendo o mundo, entendendo a realidade até a si próprias, através de uma tela de celular. Porque isso é algo muito louco, né? Principalmente para nossa geração, que é uma geração que vive essa transformação, né? A gente passou pelo... A gente tava bem no meio, né? Dessa mudança do analógico pro digital, mas, bem ou mal, embora eu lembro de estar na sala de aula, e as pessoas já começavam a mandar mensagem, né? Ali foi o início já das pessoas se conectando de uma forma mais intensa com a tecnologia. Hoje é outra realidade, né? A sociedade, eu acho que mundial, mas vamos falar assim, do Brasil em si, é altamente dependente desses aparelhos pro próprio entretenimento. E como que as redes sociais, nesse aparato, né? Ela molda as relações entre os indivíduos, porque... Você, tipo assim, se você não está na rede social, principalmente se você é um jovem, né? Você meio que não existe, né? Você desaparece nas relações humanas, porque elas estão dentro da rede social. Sim, exatamente. A importância cada vez maior de uma presença, de uma existência, né? Nem questão só da presença. A presença é não o secundário, mas é o segundo momento. Mas o primeiro ponto é a existência no espaço das redes sociais, né? Nesse outro universo, nesse universo digital. Porque você só passa a existir a partir do momento que você tem ali uma conta, você tem ali um usuário. E depois, o próximo passo é você estabelecer uma forma de existência ali, uma forma de presença, desculpa. Uma presença constante, que é o processo que aí é que está a chave toda das redes sociais, né? Porque a garantia da presença que cada usuário tem que ter, né, ele se torna presente ao publicar, ao compartilhar. E quanto mais ele compartilha, isso multiplicado por milhões, no caso bilhões, de usuários, mais poderosa fica a plataforma. E quanto mais usuários e mais presença e mais publicações você tem uma plataforma, mais ela se torna cativante e atrativa para que outros, né, usuários acabem sendo atraídos para ela. O que faz com que aí você tenha a existência de uma entidade política, tecnológica, que são essas plataformas, que passam a ter um poder que transcende fronteiras de países, que transcendem fronteiras de limitações de leis, que transcendem lógicas econômicas regionais e globais. E isso tudo produz uma nova realidade social. Cria um ambiente de vigilância constante, né? Outro fator. Essas ferramentas, da forma como elas são colocadas, né? Inclusive, que ainda não acontece aqui, mas na Inglaterra, por exemplo, estão tentando passar uma lei para você ter que ter uma espécie de cadastro digital, né? Para você conseguir um trampo. Se você quiser trabalhar, por exemplo, você tem que ter algum registro digital seu, né? Então, é meio que um caminho meio que sem volta que a gente tá indo, né? Esse daí. É quase a ideia daquele livro que você falou, Miojo, do Varoufakis. Tecnofeudalismo, né? O tecnofeudalismo, do Yannis, né? Isso. Porque o Yannis, ele apresenta essa ideia. Eu tô lendo esse livro ainda, não vou falar pra vocês que eu li. Estou no processo, estou gostando muito sobre as reflexões que ele está fazendo sobre a infância dele, né? E como que ele enxerga o capitalismo crescendo através das experiências que ele teve junto com os pais, né? Uhum. Das coisas que eles falavam e faziam e coisa e tal. Mas a ideia central dele, né, é essa parada desse técnico feudalismo. De acordo com o Yannis, o capitalismo ele já, entrou numa nova fase. Nós não estamos vivendo mais o capitalismo do século XIX, né? Que foi esse capitalismo industrial, produção de bens de consumo, e aí você tem essas criações, esses grandes complexos nessas fábricas, para produção de materiais, de bens comuns, como carro, sapato, roupa.
A ideia do Yannis é que nós já superamos, o capitalismo já superou essa etapa, que seria uma etapa meio que primordial do capitalismo, né? A industrialização. E que nós estamos vivendo um novo tipo de feudo, né? É um sistema feudal diferente que está sendo regido pelas grandes corporações, pelas grandes big techs. Por quê? Porque hoje esse domínio, né, dessas grandes corporações, elas não estão espalhadas no mundo. Na verdade, o mundo está sendo dominado pelas big techs dos Estados Unidos. Essa que é a grande relação, né? Se você não cria tecnologia e infraestrutura nacional, você está sujeito a serviços de big techs. E aí você tem essa concentração absurda de renda, tipo assim, imoral de renda, que são basicamente toda essa galera que ficou rica nos últimos 20 anos, né, 15, vamos dizer assim, os últimos bilionários, né, dos últimos 15 anos, geralmente eles estão envolvidos na área de tecnologia. Eles estão fazendo alguma coisa relacionada a isso. E aí a gente tem os adventos das inteligências artificiais, que é algo debatível se é inteligência ou não, né? Mas aí você tem esses grandes polos de redes sociais, você tem a Amazon, né? Que todo mundo acha que ganha dinheiro vendendo. Não, mano, não é aquele produto que chega, não é aquele livro que você comprou. A Amazon não faz dinheiro com essa merda. A Amazon faz dinheiro com servidores de processamento de dados de alta complexidade, né? Que eles chamam de AWS. Que teve até uma pane essa semana passada. Teve até uma situaçãozinha aí que deixou o pessoal, todo mundo de cabelo em pé. Porque mostrou o quão frágil é o nosso sistema econômico e funcional hoje em dia, né, mano? Caiu um servidor da Amazon. E, basicamente, milhares de plataformas saíram do ar. Inclusive, essa plataforma que nós estamos gravando. Tava fora do ar, não tinha como acessar. Porque a gente hospeda esses serviços lá. Então, essa ideia do técnico-feudalismo do Yannis, né, que você citou, Chay, ela meio que faz um sentido no grande escopo, né, quando a gente analisa o mundo. Porque nós viramos pessoas altamente dependentes desses serviços. Desses serviços, como eles são de empresas privadas, eles determinam políticas públicas. Isso que é o perigoso. A grande questão é essa, né? Nós estamos sujeitos, pensando na rede social, por exemplo, né? A gente pode começar por aqui. O quão sujeito nós estamos aos interesses desses bilionários que controlam as redes sociais? Eu acho que o legal, interessante dessa discussão toda, e dessa ideia de técnico-feudalismo, se a gente parar para pensar, a primeira coisa, a transição do feudalismo do período feudal, né, da lógica feudal europeia, para uma lógica industrial, burguesa, capitalista, a gente vê que existe sobreposições. Não foi da noite para o dia, a gente fala, beleza, a industrialização começou há 250 anos atrás, 200, quase 300 anos atrás, mas ela conviveu com um sistema que já existia. Sistema razoavelmente milenar, que era o feudalismo. Assim como, de certa forma, essa nova forma de organização da vida tecnológica, de concentração de poder, de produção de inovações cada vez mais concentradas. A gente vê o fenômeno da OpenAI, em questão de 4 anos, ela já se tornou uma das grandes, né, Big Techs também. Outro grande player global, as plataformas. Com certeza. Então, o que a gente vai ter? A gente está tendo um novo fenômeno que agora cabe a nós, analistas e as pessoas também comuns, refletir sobre isso para poder entender quais são o que eles trazem de diferente. Eu acho que essa metáfora essa analogia com o período feudal, né, da questão dos territórios, da questão que coloca em um ponto muito interessante, que é a noção de propriedade. Veja como várias dessas big techs utilizam algo que não lhe pertence necessariamente. Eles não têm, a maior parte das pessoas que alimentam uma Amazon ou a Amazon não tem os produtos, como você falou. Eles põem lá e as pessoas vão utilizando, elas mesmas vão cedendo, vão utilizando aquela plataforma como um novo lugar, um novo espaço, uma nova espacialidade que entra na dinâmica geopolítica entre os estados e entra na dinâmica existencial das pessoas, né? Você veja, as pessoas têm uma dificuldade muito grande hoje de viver sem um celular. Quem já acostumou, quem já tem um celular, aquilo ali faz parte da sua existência, como se fosse uma extensão do seu corpo, esse celular. Porque ele dá acesso a uma dimensão da existência dessas pessoas que é cada vez mais, digamos assim, ficar sem um celular, para muitas pessoas, é quase que algo doentio. Entendeu? É como se você fosse amputado de uma
de um membro que você tem, de uma parte da sua existência. E eu acho que é mais do que desconfortável, miojo, porque chega a ser doentio, chega a ser. Eu tenho alunos que têm esse problema que por conta do celular são medicados, tem que medicar, entendeu? Então, assim, essa nova geopolítica econômica que traz esses novos players que são muito poderosos, que são novos, que não existia antes, e que cada vez mais são players particulares, né? São empresas particulares, que têm um domínio muito grande. E se o período da industrialização e do avanço do capitalismo também coincidiu com o período de avanço da democracia, que foi o avanço, né, das sociedades democráticas e das repúblicas e da ideia de você crescer aquilo que é público, você criar uma plataforma de direitos, essa plataforma servir ao bem comum, e a gente medir a qualidade de vida nos últimos 200 anos nas sociedades industriais a partir de como as pessoas têm acesso a essa plataforma de direitos. E o que a gente vê hoje é que essa transformação o surgimento dessas big techs, o surgimento dessas plataformas, ela coloca em contraste e em risco muitas dessas plataformas de direitos que foram conquistados durante muitos anos por conta de uma nova realidade, de uma nova forma de pensar, de uma nova forma de interagir economicamente, existencialmente, coloca as pessoas mesmo, muitas pessoas, muitos Ubers, cederam seu carro, lembra quando começou o fenômeno do Uber? Há 10, 15 anos, eles acharam aquilo maravilhoso. Porque você tinha autonomia do trabalho, né? Exato. Hoje a gente vê o efeito como as pessoas estão. Eu tenho alunos, crianças, que falam que estão zoando o CLT. E CLT é uma plataforma de relação, de regulação dos trabalhadores e o capital, né? Da relação entre os trabalhadores e o capital. E hoje a gente vê toda essa dificuldade que é fazer algum tipo de regulação dessas plataformas e como elas falam como elas colocam em questão e muitas das vezes o lobby delas fazem com que elas não sejam reguladas. E as pessoas estão cada vez mais cedendo seu tempo, sua disposição, seu trabalho, só para poder existir nesses espaços. Aí a pergunta que surge é o seguinte, será que é difícil regular ou é falta de vontade política, né? Ou quem tá ganhando com isso, né? Porque as redes sociais, né, do nosso ponto de vista, pelo menos do meu ponto de vista crítico, eu acho que o Chay compartilha esse ponto comigo, eles são espaços de, na verdade, centralização política. Existe uma intenção, nada de graça, né? Nas redes sociais. E não é só venda de dados. Também é como você influencia a população para que ela aprove ou eleja políticos que são de interesse deles, enquanto Big Techs. É uma problemática gigantesca isso, porque quando a gente começa a pegar os pormenores Novamente, vamos falar aqui de uma rede social que é relevante no Brasil. Desculpa, gente, você usa Twitter, né? Você já tá no século passado há muito tempo. Twitter hoje é venda de conteúdo adulto e os neonazis. É só isso que tem lá. E aí você pega o Instagram, que eu acho que é a plataforma mais popularizada hoje, porque o Facebook ele perdeu muita força, né? Mas os donos são o mesmo, né? Os dois é da Meta. O dono é o mesmo. Os dois estavam lá eu ia falar na coroação do Trump, mas Não, quase isso, né? Isso, né? Quase isso. Não só eles, né? Tava lá o Jeff Bezos, da Amazon, tava o Tim Cook, o Jeff Tim Bezos. O Elon Musk. E é interessante que vocês tenham falado isso, trazido essa questão, que é o assunto agora nos Estados Unidos, né? Nos movimentos sociais nos Estados Unidos, que é essa questão de chamar o Trump, de colocar esse adjetivo de rei e tudo mais, trazendo justamente esse momento anterior de uma organização social e política baseado nessas classes sociais, nesses estamentos que são inatingíveis, porque o Trump também é um desses, né? Ele não tem esse tipo de riqueza de plataforma, mas até fez o Truth Social lá, o Truth lá. Mas o ponto é, os Estados Unidos, que é um dos arautos do modelo democrático e do modelo capitalista, que sempre foi a melhor versão, pelo menos entre aspas, no século passado, está entrando em crise. Mostra que tanto o capitalismo americano está entrando em crise, e como também a democracia americana está entrando em crise. E é da própria crise que nasce, dentro das próprias entranhas do sistema americano, que vai nascer esse novo fenômeno. Então é muito interessante a gente observar isso. A gente tem
um episódio aqui que a gente... Nossa, cara, a gente fala mais do que a gente gostaria dos Estados Unidos, né? Mais do que eu gostaria, juro pra você. Outro dia a gente foi fazer um levantamento nos nossos episódios e a gente começou a ver o quanto episódio a gente tem falando dos Estados Unidos. Mas a gente tem que deixar claro que, por exemplo, a gente fez um levantamento sobre usando os pontos, 14 pontos, né? 14 características de um cientista político, falando sobre o fascismo, né? Isso é recente, esse mês a gente lançou esse episódio. E aí você vê que os Estados Unidos, ele basicamente bate nos 14 pontos. Mas assim, não agora. Com folga. Sempre bateu, tá ligado? Os 14 pontos do fascismo. Antes da Segunda Guerra Mundial. Você entendeu? Porque ele é um país militar. Os Estados Unidos não é uma democracia, né? Ele é um país militar. Porque toda essa história, sabe, que a gente viveu aqui nesses últimos anos, dessa história de liberdade de expressão, hoje deu uma parada, né? Essa conversa na internet. Ela deu meio que uma amenizada. Mas esse debate de liberdade de expressão dos Estados Unidos sempre foi de uma ignorância muito grande daqui, né? Do Brasil. Observar o que é uma liberdade de expressão nos Estados Unidos irrestrita. Não existe liberdade de expressão irrestrita, nem nos Estados Unidos. E hoje, a diferença é que hoje, com o Trump, né? Você vê claramente que nunca existiu. Porque tem um senhor que tá preso, o cara tem, eu acho que 68 anos de idade, uma coisa assim, quase 70. O maluco tá preso porque ele postou memes do Charlie Kirk no Facebook, mano. Eu vi isso aí. E os caras deram pra ele... Olha só como a internet, a tecnologia, influenciou da vida física dele. Eles deram pra ele poder, tipo, responder o processo em liberdade, a fiança do cara foi em $2 milhões, mano. Porque assim, é virtualmente impossível esse cara pagar essa fiança. E a tecnologia, o que ela faz, né? Por exemplo, a Meta. Ela te influencia, né? Porque eles foram vendidos, né? A Meta se vende, sempre se vendeu, lá desde a época do Facebook, que por acaso tem muita gente que nem sabe, mas o Facebook na verdade era uma plataforma de universidade, tá? Pra ranquear, né? As alunas. Também teve isso, mas ela se transforma depois, de uma forma mais comercial, numa plataforma entre estudantes de universidade, entendeu? Seria como se fosse uma rede social do conhecimento, tecnicamente. É tanto que você só podia entrar no Facebook no começo por convite. É verdade. Entendeu? Não era aberta pra você fazer inscrição. Mas eles entenderam o poder dessa plataforma por dois motivos óbvios, né? Que a primeira é a coleta de dados infinita, porque as pessoas estão dando os dados de forma voluntária. Tipo, ela não tá forçando você a postar suas informações. Ele tá coletando tudo isso. E segundo, que com esses dados, eles conseguem influenciar o pensamento da sociedade. Então, eu vejo, de forma, talvez eu possa estar errado nisso, mas eu vejo que hoje a comunicação, por meio dessas plataformas, é o principal motivador dessa ressurgência dessa extrema-direita, né? Porque aonde eles se comunicam? Nas redes sociais. Com certeza. A produção de novos agrupamentos, de novas formas de organização social, seja por motivos nos mais variados, realmente ela ganha uma dimensão completamente diferente com o surgimento das redes sociais, das plataformas. Lembrando que você consegue hoje em dia, com coisa de 2 horas, 1 hora, você consegue ter engajamentos de milhões de pessoas. Então, eu acho que é isso que é interessante a gente trazer também, e depois eu retomo na questão da extrema-direita, da diferença do porquê que hoje em dia você tem essas plataformas crescendo tão rapidamente, e por que elas impactam a democracia de forma muito preocupante. Porque quando a gente vai observar esse surgimento das plataformas, digamos assim, plataformas entre aspas, de direitos, né, que essa carta de direitos que vão sendo surgida e desenvolvida e transmitidas de um país para outro, um país influenciando o outro, e vai desenvolver vários direitos ao longo do tempo, isso demanda muito tempo quando você vai discutir isso na política tradicional. É muito tempo de discussão, é muito tempo de ajuste, é muito tempo para você chegar em consensos básicos ao ponto de você conseguir transformar isso em políticas regulatórias, em direitos, em inovações sociais e legais. Então, no caso das plataformas, as plataformas elas têm uma velocidade, uma escalabilidade do seu impacto que atropela assim, de forma muito, 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 muito absurda a dinâmica da produção social, do processo de autorregulação da política, que é natural e de certa forma desejável
em sociedades democráticas, né? A sociedade vai produzindo as suas agendas, vão produzindo as suas necessidades de regulações, a própria atividade social. Aos poucos ela vai, então, se transformando. Isso faz com que todas as sociedades democráticas tenham a sua própria história do seu processo de produção de direitos. E faz com que os Estados Unidos seja do jeito que ele é, na sua particularidade histórica, e o Brasil do jeito que a gente é, na nossa particularidade histórica. Então, acho que isso é um dos fatores que dificulta esse processo de regulação dessas redes sociais e dessas plataformas, porque elas são muito mais ágeis. Assim, o Facebook foi coisa tem 20 anos, 18, 19 anos, mais ou menos, o Facebook tem, em coisa de teoricamente 10, já é uma tecnologia morta, né? Exatamente, você vê, olha o boom que ele teve, ele já se transformou, ele já foi para outro nível, e a gente está começando agora a falar em regulação, você tá entendendo? Então, e aí o que vai acontecer? Se um espaço, o que acontece em território sem lei? Em território sem lei, as pessoas expressam aquilo que tem mais de pior, aquilo que foi regulamentado durante várias décadas no processo de democratização das sociedades modernas, que fez com que as pessoas colocassem o lixo que elas produziam na sua mente no seu espaço privado, e muitas das vezes nem compartilhava muito isso pessoalmente, principalmente pós Segunda Guerra Mundial e toda a situação do nazismo e tudo mais, que fez com que as pessoas pelo menos ficassem um pouquinho mais receosas e não falar tantas coisas assim em público. Com o advento das redes sociais e esses espaços cada vez mais isolados, dessas bolhas, você tem a volta dessa liberdade, dessa facilidade, dessa possibilidade das pessoas de colocarem para fora essas mazelas humanas, né? Esses modos de pensar completamente antidemocrático, altamente racista, altamente xenofóbico. E essas são as pautas novas que estão surgindo, que estão gerando transformações políticas e crises políticas em vários países democráticos, né? O avanço da extrema-direita em todos os lugares, ok? Extrema-direita essa que ela é incompatível com o avanço de direitos e de equidade das políticas e das ideias de equidade na questão social e na questão das individualidades de cada um. Então, e as plataformas estão nesse meio aí. Ou elas permitem, regulam, autorregulam, mas elas não querem autorregular, porque o que dá engajamento é a briga. O que dá engajamento é a polêmica. E uma plataforma, para ela estar viva, ela precisa de engajamento, ela precisa das pessoas postando, compartilhando, participando, se engajando. Então, para ela, não faz sentido regular isso, não faz sentido tirar isso do seu escopo de existência. Eu falo que, na verdade, a internet, ela não democratizou o conhecimento. Ela socializou a ignorância. Porque o que as pessoas buscam na internet, né, Thierry? É isso que você tá falando, é um conflito, né? Não é uma resolução, como se pensar na sociedade, mas como que eu valido o meu próprio ponto, independente se ele é verdade ou não. Não, e até, às vezes você entra numa rede social hoje, você pensa assim, vou ter uma interação humana normal, vou fazer um comentário aqui. E aí vem uma pessoa do nada, te esculhamba, e de repente a pessoa tava enganada, ela tava concordando com você, mas ela errou no tom de voz dela, tá ligado? E ela te dá um esporro. E aí você não entende a pessoa e você vai e fala assim, tá maluco, meu filho? Nem te conheço. E aí já vira uma treta. Assim, é um ambiente propício pra ter treta, tá ligado? Para as pessoas discordarem. Se a gente pensar em sociedades democráticas as nossas sociedades mais recentes, foi um processo de construção a ideia do espaço público, né? Como você lida, como você produz discurso, como você estabelece interações políticas no sentido de construir um debate, construir alguma coisa. E lá as pessoas davam a cara a tapa, as pessoas eram vistas, elas se destacavam pela qualidade que elas tinham de produzir esses discursos, de produzir lideranças, e a democracia se constituiu, a nossa democracia representativa, dessa forma. Agora, nesse novo espaço de produção de sentidos, de produção de política, você tem uma mistura muito grande entre o privado e o público. Não dá mais para saber exatamente o que é o privado e o público. E as pessoas já não têm mais o protocolo, digamos assim, da discussão de um espaço democrático. Ninguém ensinou esse protocolo, a gente não construiu ainda esse protocolo quando a gente vai pensar nessas redes sociais. E quando a gente para pra pensar nisso também, é muito problemático porque se mistura, né, a sua
o seu espaço que nasce como um espaço pessoal de divulgação das coisas que você faz no seu dia a dia ou qualquer coisa que você queira, e ele passa a ser um espaço, assim, pelo que eu percebo, mais de vigilância mesmo, né? De você não poder ter certas opiniões, não poder falar certas coisas, porque muitas vagas de emprego vão atrás do quê? Dos seus perfis na rede social pra saber quem você é, como que você interage e o caramba. Aí é foda, né? Porque você fica meio que à mercê do que a rede autoriza, né? Você dizer ou o que você pode ou não expressar, né? O caso disso é tipo o Thiago Santinelli, né? O Thiago Que é Santinelli, o Jones Acabou de Manuel, cair de tempos novo, né? atrás. De novo, Não. bloquearam mesmo a conta dele de novo hoje. Né? Baniram de novo a conta dele. Mas é engraçado, porque a conta do Vic Vanilla, que Deve ele tá é um lá cara ainda. assumidamente neonazista, nunca derrubaram a conta do cara. Não, mas conta de neo... Então, é isso. Conta de neonazista não cai. A conta do Varg nunca caiu, a conta do Charlie Kirk não caía. Mas a conta dele não caiu, né? Tipo, e o cara aí, o que você comentou, Miojo, fez um meme e foi preso. E a fiança simplesmente é inalcançável pro maluco pagar. Enquanto isso, pro outro lado, pode, né? É livre a pessoa de extrema direita fazer piada com pessoa de esquerda que morre, propagar a ideologia de ódio dela. Isso aí tá dentro do discurso da liberdade de expressão, né? Essa liberdade de expressão seletiva. Quando a gente pensa na ideia do feudalismo, a gente pensa que existem pessoas em níveis diferentes, com liberdades em níveis diferentes, com acessos em níveis diferentes e com status sociais em níveis diferentes. Como eu falei mais cedo, a sociedade democrática, capitalista, urbana, industrial que vai surgir nos últimos 200 anos, ela vai se sobrepor a uma sociedade feudal, rural, baseado em estamentos, baseado, né, na questão da nobreza e tudo mais. E só que o que acontece é que essa sociedade lá do passado, muitos traços dela ainda estão presos, ainda estão enraizados em certas instituições, em certos modos de pensar, em certos valores morais. E o que a gente vê agora é que muitas das pessoas dentro desse espectro, dessa nova geopolítica da existência, elas estão trazendo esses modos de pensar para esse debate, para esse espaço público-privado, essa mescla de público-privado que é o espaço das plataformas. E assim, quem sempre se achou numa situação, num status de superioridade, ele está simplesmente reafirmando isso. Você está entendendo? Porque os discursos de superioridade, de racismo, de indiferença com as mortes das pessoas e tudo mais, isso era o que existia antes. Uhum. Isso é o que a sociedade se democratizou, meio que falando, olha, não se fala isso, né? A ideia toda é o contrário. A ideia toda é expandir os direitos e não reduzir cidadania. Só que agora, com essa nova situação, o que a gente vê é um retorno ao modus operandi, ao modo de pensar, e as pessoas simplesmente não estão nem aí. Elas estão falando assim, não, tá certo, não tem que expandir direito. Pelo contrário, tem que reduzir. E a gente vê que as grandes temáticas que geram a polêmica, que geram esses discursos de extrema-direita, todas estão relacionadas de alguma forma com a redução de direitos. Com a parada ou a pausa no avanço das políticas que envolvam, né, das políticas de democratização e de avanço de progresso, que envolvam direitos. E também está colocando em xeque direitos já adquiridos há muito tempo. Então, eu acho que é um pouco isso, que é esse modo de pensar que está sendo gestado no espaço digital, no espaço das relações das redes sociais, né, é um ambiente, uma situação em que as mazelas, que são muito mais fáceis de serem produzidas, lembrando que a sociedade democrática é um processo constante e demanda uma certa racionalidade moral, filosófica, e não é tão simples assim de ser ensinada, de ser valorizada, porque muitas das vezes vai no contrassenso, né? A valorização do outro, muitas das vezes, vai no contrassenso. É preciso ter muita empatia, é preciso ser cultivada a empatia. Não é uma coisa que se nasce assim de forma muito, muito espontânea. Entendeu? Ter empatia para uma pessoa que você nunca viu do outro lado do mundo, nem sempre, o ser humano nem sempre foi assim tão romântico e aberto a isso. Muito pelo contrário, ele sempre foi, né, viveu em conflitos sociais, em diferenciações, em belicosidades, em violência. E o que a gente está vendo agora é um pouco o retorno disso, né? É um pouco esse caos.
que as redes sociais e o espaço digital tem trazido aí para o cenário da democracia. E isso agora coexiste, né? A gente tem que coexistir agora. A democracia o desafio dela agora, as sociedades democráticas, é a coexistência com esse outro espaço, as redes. E como fazer isso, né? Como lidar com tudo isso. A taxa de mutação, de transformação dessa rede, né, desse espaço, é absurdamente mais rápida do que a taxa de adaptação da estrutura, da institucionalidade, das instituições democráticas. Elas não têm agilidade de transformação. Porque, tipo assim, a política é aquela parada... Vocês lembram daquela lei do Tamagotchi? Vocês lembram dessa história? Do Tamagotchi? Eu lembro do Tamagotchi, da lei do Tamagotchi. Então, teve uma lei antigamente que era pra proibir o acesso das crianças do Tamagotchi dentro da escola. E é dessa lei que meio que deriva essa proibição do celular em sala de aula. Do celular em sala de aula. Mas a legislação, quando ela é aprovada, o Tamagotchi já tinha saído de circulação. Ligado? Então, é pra gente entender a demora que acontece entre a transformação da sociedade na internet e fisicamente o que tá acontecendo na internet, né? Tipo, a legislação ela não consegue acompanhar. Mas é essa lei que abre o precedente para a proibição do celular? Basicamente, né? Ela tá meio que associada a isso, sim, a uma ideia disso, né? Então porque foi proibido. Ela não foi de todo inútil. Ela só... Mas o processo é mais lento, né? O processo de aprovação da lei ele acaba sendo muito mais lento do que do surgimento e da queda de uma tecnologia, né? Porque se você parar pra pensar, o Tamagotchi, tudo bem, as crianças estavam viciadas no Tamagotchi, mas elas não estavam, como que eu posso dizer? Elas não interagiam entre elas, né? Elas interagiam só com o Tamagotchi. As redes sociais, mensagem, tudo que acontece hoje, você tem meio que uma expansão de uma forma muito maior de tudo que acontece, né? Mas falando sobre essa parada da própria redes sociais, informação, né? Que a gente compartilha na internet hoje é tão essencial pro nosso dia a dia, também por causa dos aplicativos e tudo mais. Eu tenho uma pergunta, um questionamento muito interessante sobre isso, né? A gente tá tendo aí um caso que tá sendo comunicado abertamente pela Intercept, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas sobre os data centers. Que o Brasil, ele tá querendo criar data centers no Brasil, para poder colocar servidores de IA, mas também servidores nessas redes sociais, como TikTok, Instagram, aqui no Brasil, porque o Brasil, ele tem uma capacidade muito grande de geração de energia e também água. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre esse movimento que eu particularmente vejo como um movimento de colonização tecnológica nossa, né? Porque o Brasil, ele não demonstra, pelo menos não abertamente, e nem financeiramente, o investimento em construção de tecnologias. Mas a gente tá aceitando esse projeto aí, né, desse governo, para poder trazer servidores que vão, sabidamente, prejudicar a água, a distribuição da água, vão gerar seca, não vão gerar acesso à tecnologia em si por si só, né? Porque são espaços simplesmente galpões que você precisa de pouca gente trabalhando, você não tem nem geração de emprego com isso, né? Como que você observa esse movimento brasileiro? Olha, eu acho que aí é importante pensar duas coisas, duas dimensões, acho que atravessam essa situação. A primeira, da soberania digital, né? Soberania de dados. E a segunda é da questão da monocultura. O Brasil como sendo um país de tradição monocultura, né? De monoculturas. Por que essas duas coisas, no meu entender? Primeiro porque esse mundo digital, ele logicamente em algum momento ele tem que se materializar. Na existência cotidiana espacial, clássica que a gente conhece. Quem detém, e é uma questão de segurança, de cibersegurança e de segurança básica. Onde esses equipamentos estiverem guardados, estiverem ali, precisa todo um processo de resguardar a segurança deles. Como você tem cada vez mais dados sendo produzidos de países dos mais variados, é importante que os dados estejam dentro do próprio território daquele país. Quanto mais próximo tem isso, maior são as chances de você, numa eventual situação de belicosidades da geopolítica, maiores são as possibilidades de você proteger isso, os dados da sua população, consequentemente o modo de vida, que se caiu, a gente sabe como que é, de vez em quando, quando cai um servidor ou outro, isso aí as pessoas entram em colapso, muitas das vezes. Então tem essa dimensão, que de certa forma é importante, e tem outra coisa que eu estava chamando aqui de
essa questão da monocultura, que é o fato justamente do uso dos recursos, né? Para muitas empresas, eles precisam, é uma estrutura que demanda uma produção e um consumo de energia absurdo, consequentemente um consumo de água por conta da questão dos resfriamento e tudo mais, também muito elevado. E é um recurso, essa energia e água são dois recursos que são muito difíceis hoje em dia. Geopoliticamente, são recursos astronômicos, né? E de importância geopolítica. E o Brasil, como é um país de dimensões continentais que tem a oferecer justamente essas duas potencialidades, e já está acostumado a ter espaços de vastidão produzindo algo que é uma commodity para fora, para exportação, então produzir para o Brasil, trazer para cá, no pensamento dessas big techs, trazer para cá uma estrutura de produção de dados, de gestão de dados, em que elas vão manter, de certa forma, ali o controle sobre esses data centers, mas que aqui vai ser às vezes mais barato a produção energética, vai ser mais em conta, vai ter talvez uma política regulatória mais deficitária, vai fazer com que eles possam fazer as atrocidades deles de fazer data centers em lugares e prejudicar a população no entorno por conta de uma política do Estado, um Estado que leve lá porque vai ser beneficiado de alguma forma, mas de uma forma muito precária. As politicagens que a gente está acostumado a ver todo dia nos jornais. Então, essas duas dimensões, ela coloca em um impasse, ao meu ver. Nós não queremos viver mais sem. O Brasil não é um país que produza grandes plataformas. Começou agora com uma outra, que é a questão do Nubank. As Big Techs hoje não são americanas, elas são internacionais. Elas estão lá, a política principal delas estão lá, o escritório principal, mas elas são, o capital em si, ele é internacional. Mas eu falo no sentido de que o Brasil não tem essa tradição de produção, né, dessas plataformas. Mas a gente é um grande consumidor e um grande produtor de dados. Então, é uma questão. E outra coisa, né? A gente tem um processo muito intenso de que os estados agora começam a precisar de grandes data centers. De que o avanço dessas tecnologias coloca em risco a própria estrutura de informação que o estado possui. O estado precisa criar formas de garantir que esses dados, os seus dados, ok? Dessas grandes produção de dados cada vez mais intensas, dados pessoais dos seus cidadãos, que esses dados permaneçam no país. Porque como é que você vai gerenciar um estado e os dados estão em outro estado, estão em outro território? É uma questão, tá entendendo? Então, por isso que eu falo que é um problema muito sério a própria existência desses data centers. Sociedade a gente vai criar porque cada vez mais você vê, é um crescimento exponencial. Agora com as IA, imagine em 5 anos a quantidade porque o IA consome ainda muito mais energia para processamento e produção. Você tá entendendo? Que não é mais nós, usuários, que estamos produzindo conteúdo agora, o conteúdo está sendo produzido pelo próprio sistema data center. Então, até uma nova questão aí, que é uma nova fase aí dessa transformação das redes sociais e do mundo digital como um todo. Eu acho que pensando assim, geopoliticamente, não é uma situação fácil de se pensar. Não é só bom ou ruim, entendendo? É uma situação de, putz, e aí, como é que a gente vai ser? Vai ser regulado? Vai ser uma coisa que vai estar demonstrando que o país está tendo um controle razoável? Ou ele vai ser um submisso e vai ser só mais um aluguel de espaço para poder eles fazerem as cagadas deles aqui e produzirem as monoculturas que eles quiserem ali? Só que no caso ali é monocultura de dados. É uma forma, talvez, que se a gente olhar para prós e contras, né? Tudo bem que talvez tenha mais contras do que prós, mas acaba sendo uma forma, talvez, do governo brasileiro se... Não, sim, provavelmente tem mais contras. Mas o que eu quero dizer é que também é uma forma do governo brasileiro se aproximar do governo dos Estados Unidos, né? Porque a gente tem essa posição meio que neutra, de não ter briga com ninguém, né? Mas então... eu acho que nem é só dos Estados Unidos, até onde se não me falha a memória, também um desses data centers estava para ser aí, também tem chinês aí, né? Também tem chinês? Então. O TikTok, por exemplo, no Ceará, TikTok era uma iniciativa. Não é só um domínio estadunidense. Essa treta que tá rolando aí no Ceará, ela é de agora. É de agora. É por quê? Porque agora o zionista lá comprou o TikTok. E a gente pode discutir, porque eu acho que o nosso TikTok vai ser o TikTok
dos Estados Unidos. Não vai ser mais o TikTok Vai ser chinês. o TikTok sionista. Vai ser um TikTok sionista. Que teve a situação toda do TikTok, se o Trump, né? Foi logo que o Trump entrou, né? Foi. Foi um pouco antes, né? O Senado tinha discutido sobre isso. O Trump que ia decidir se ele ia aceitar ou não o TikTok lá. Isso ia determinar completamente o valor do TikTok. Se ele entrar no mercado americano, se ele ia ser regulado, se autorizado ou não. Então, assim, o TikTok só tem essa existência hoje, talvez, por conta de que foi autorizado lá. Então, assim, isso mostra como que, de certa forma, os Estados Unidos ainda têm um poder. Mas ali também era um poder porque era uma relação, às vezes, talvez, entre gigantes feudais, né? Era para pensar. TikTok é concorrente direto de outras grandes plataformas, né? Especialmente plataformas dos Estados Unidos, né? Porque a gente também tem isso, né? Essa geopolítica entre as plataformas, e às vezes tem uma dinâmica diferenciada da geopolítica econômica normal, por exemplo, sei lá, geopolítica entre bancos. Às vezes não é a mesma lógica de disputa, a mesma forma de fazer política que as plataformas têm. Então, e a gente tem que pensar também que a China está vindo aí cada vez mais forte com as plataformas dela, o comércio chinês com relação às plataformas de venda, que está, de certa forma, aí, batendo de frente um pouco com a Amazon. Então, assim, muitas transformações vão vir por aí, né? Mas você citou um bagulho assim que eu acho que é super importante de debater um pouco, que é essa ideia dos dados, né? E da segurança e da soberania dos dados brasileiros. E o governo, recentemente, não sei se vocês acompanharam isso, ele está com o desenvolvimento de assinar um contrato com grandes servidores. E isso a gente está falando de Amazon, mas também da Oracle, Sim. que é do mesmo dono, do sionista do TikTok. Foi ele que comprou o TikTok. E aí, isso é um debate super importante, porque a gente não tá falando de qualquer conteúdo que vai para esses servidores. A gente tá falando coisas assim, a gente tá falando os servidores do governo federal, a gente tá falando servidores da BIM, Banco que Central. vão ficar na mão do Banco Central, que vão ficar na mão de uma Big Tech internacional que o governo dos Estados Unidos pode pedir a qualquer momento os dados privados de qualquer pessoa que estiver dentro daquele servidor, né? O quanto isso fragiliza a nossa autonomia enquanto país, né? Eu acho que é um debate que precisa ser feito de verdade, né? Como que a gente vai levar a sério a nossa soberania de dados se a gente não está investindo na criação de empresas que possam gestar esses dados internamente, em vez de a gente mandar ela para uma nuvem, né? Isso eu acho que é de um perigo absurdo para nossa soberania. E aí a gente pode pensar o seguinte, como a gente estava falando bastante essa questão da sociedade democrática, transformação, como a revolução que a gente está vivenciando, a gente está no olho do furacão. Essa revolução que a gente está vivenciando é uma revolução que ela tem uma tendência muito forte a destruir instituições mais antigas, que foram instituições que a gente valoriza muito. Quem é democrático valoriza muito essas instituições. E aí o que acontece, no meu entender, levando em conta essa questão aí da soberania dos dados, é que vai ser outra realidade de ideia de soberania. Os Estados Unidos e a China, cada um ao seu modo, os Estados Unidos têm um controle absurdo sobre aquilo que as Big Techs produzem, só que é debaixo do pano, né? Não é oficializado, mas não é oficializado. Tem, mas não tem. A China é escancarada. Ela tem, sabe que tem. Assim, ninguém precisa ter preocupação com isso, porque ela já não esconde esse ponto. E são as duas maiores produtoras de tecnologia dessas áreas. Então a gente vê que o surgimento dessa nova ordem mundial, tanto da questão da multipolaridade econômica e regional, do fim da proeminência do Ocidente, como também esse novo espaço ontológico, esse novo espaço de existência, que é o espaço agora, o espaço digital, onde quase tudo está acontecendo nele. E aí, no caso, os países que estão em condições de ter um certo papel, mesmo que mínimo, nesse debate, nessa corrida, todos eles precisam desenvolver essas tecnologias. Por isso que eu falo que, às vezes, essa questão de trazer data centers para cá, problemáticos que seja, está diretamente fazendo parte de uma visão mais ampla de que em algum momento o Brasil precisa ter os data centers, porque nós, consumidores
nós demandamos cada vez mais a agilidade do mundo digital. Olha a velocidade que foi e a popularidade que foi o Pix. Ninguém imaginava um mundo, sei lá, 3 anos atrás, 4 anos atrás, que era o Pix. Não, até na França, né? Já estão aceitando o Pix em Portugal e na França, cara. O Pix como uma inovação, talvez seja a maior inovação que a gente produziu nos últimos, sei lá quanto tempo. Cara, por que os Estados Unidos ficou com... Por que o Mastercard? Por que começaram a ficar preocupados? Porque, de fato, é uma plataforma completamente nova. Uma potencialidade de colocar em xeque uma instituição como o Mastercard, que provavelmente deve ter mais de 100 anos, eu não sei quanto tempo, mas provavelmente já é muito. Desde que o crédito surge nos Estados Unidos, ela é uma das representantes máximas do capitalismo financeiro na sua época. Todo mundo tem um cartãozinho Mastercard. Ou é Mastercard ou é Visa, né? Então, assim, a gente banalizou-se isso, mas todo banco usa esse sistema. Mas agora não tá precisando, tá começando a surgir situações que não se usa mais eles. E é preocupante para eles. E eles representam o capitalismo à moda antiga, antes das plataformas. Muda também a dinâmica dos próprios bancos, né? Muda. A gente tá falando de uma transformação. Sabe aquele livro que tem o Tocqueville? Quando ele sai, não sei se você lembra, Democracia na América. Sai um jurista francês que sai da França pós-revolução, tá ali naquele caos, vira uma sociedade moderna, democrática, ou volta pro modelo feudal. Então a França estava naquela fase ali da 1830, 40, 50, ela estava naquela fase ainda de transição, e quando ele vai visitar os Estados Unidos, ele vê que os Estados Unidos, uma das forças que os Estados Unidos têm é que ele não possui o modelo feudal europeu tão forte, então ele tem a liberdade de produzir um novo. Então, quando eu vejo, né, a nossa situação agora, os Estados Unidos, que tem uma carga muito forte do modelo anterior, porque ele era o protagonista do modelo anterior, e o surgimento de novas estruturas, mesmo que surja lá dentro. E aí, no caso, a Europa que produziu o próprio sistema democrático, o próprio sistema republicano, as ideias de progresso democrático e republicano que a gente tem e que baliza o mundo, a ideia de Estado de Direito, né, que a gente tem no mundo moderno hoje. Os Estados Unidos vai reproduzir isso, vai absorver e vai colocar isso em prática. Então, o que a gente consegue ver hoje, por exemplo, a China não tem todas aquelas instituições, né, empresas antigas que os Estados Unidos têm, que faz o lobby, ela é completamente do zero, praticamente. Então, a velocidade com que ela vai dominar isso tudo, não dá para prever. E outros países, às vezes, que não tinham toda essa força, e um desses países pode ser o Brasil, pode ser a Índia e tantos outros, pode ser que venha a se tornar, a trazer questões que vai modificar completamente a ideia. A ideia do Estado Democrático de Direito, talvez, ela vai ter que ser repensado, porque essas instituições, primeiro que elas são privadas, elas são transnacionais. Ou a gente vai para um outro estágio, aí talvez seja até piração, a ONU não está dando conta mais, para um estágio de regulação mais forte a nível global, e pela situação que está, pelas guerras do jeito que está, não sei se a gente vai conseguir ter essa maturidade democrática e geopolítica a ponto de criar esses mecanismos globais de regulação dessas grandes empresas, ou a gente vai estar se deparando com o surgimento aí nesses próximas décadas aí de uma nova estrutura completamente inesperada de instituições não democráticas, políticas, e que a gente vai amar. De certa forma, que a gente vai ter um vínculo com elas que é o ponto de falar, não, eu preciso disso, eu quero isso. Tá bom, deixa desse jeito. Não me incomodo, né? Porque as pessoas vão se acostumar, e a criança vai nascer e ela, para ela, aquela é a realidade de mundo. E ela quer aquela realidade, você tá entendendo? Mesmo que seja, de certa forma, para quem tem uma experiência e um conhecimento históricos, mesmo que ela seja mais opressiva. Mesmo que ela coloque em questão a privacidade. Que é uma coisa tão elementar. A própria propriedade das coisas, as pessoas não têm mais condições de ter propriedade das coisas. Cada vez mais as pessoas estão se perdendo isso. Que é uma coisa a gente não consegue mais acessar nem moradia, né? Básico, né? Já é difícil. E o capitalismo se baseia, é uma pedra fundamental do capitalismo, a ideia de propriedade. Desenvolvimento social
das sociedades capitalistas nos últimos 200 anos está atrelado à sociedade de consumo, e um consumo no sentido de possuir coisas. Eu vou até falar um exemplo dos Estados Unidos, tá? Da minha vivência lá. Para você ver como que as Big Techs, elas influenciam em todos os aspectos da sociedade. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, as pessoas não estão conseguindo comprar casas, né? Assim como no Brasil, né? Mas vamos falar vamos dizer assim, né? O epicentro do capitalismo, né? Os Estados Unidos. O mais interessante de tudo isso é que o que acontece hoje nos Estados Unidos é que existe um investimento muito forte em construção de apartamentos, né? De apartamentos mais acessíveis, vamos dizer assim. Mas quem tá fazendo essas construções são as imobiliárias, irmão. E as imobiliárias, elas constroem os apartamentos não para vender, para alocar. E aí, ela estabelece o preço dos apartamentos através da pesquisa dos seus dados dentro de plataformas sociais que são vendidos para poder oferecer, por meio de um aplicativo, um valor de aluguel que caiba no seu bolso. Mas, na verdade, não é isso, né? Ele tá... O máximo que ela pode tirar de você. Exatamente. Ela vai oferecer um aluguel dinâmico baseado no quanto que ela consegue te expropriar, mano. Esses filha da puta não queriam colocar essa porra do supermercado também? Preço dinâmico de produto? A saída é uma só, né, velho? Não tem como. A saída é quebrar tudo e pôr fogo em ônibus, eu acho. A saída é pela entrada e a entrada é pela saída. Ir pra rua, ocupar, sei lá. Mas a gente organiza isso como? Pelas redes? É uma provocação. Aí, tá bem, não pode ser. Não pode ser. É uma provocação. Não, mas essa provocação... Mas é muito boa, ela é muito... É válida. Porque a gente vai fazer isso aonde? Pela internet, irmão? Tá ligado? Então, se for fazer pela internet, por que nós, vamos dizer assim, enquanto esquerda, a gente não se junta coletivamente pra poder financiar um projeto de rede social que ela seja autônoma e nossa, sabe? Brasileira. Mas assim, eu tô falando enquanto esquerda, né? Mas mesmo que se fosse um brasileiro desgraçado, rico aí, quisesse investir numa rede social, numa plataforma, assim como a China faz. Mas para isso acontecer, você tem que proibir primeiro. Você tem que proibir a plataforma estrangeira. Porque agora a necessidade de uma rede social, ela já é materializada, né? Tipo, nós temos essa necessidade de uma rede social. Sim. Então, por que nós não estamos investindo na criação das mesmas? Então, essa parada é uma provocação super válida, né? O que você fez, Maurício. Porque é tipo assim, a gente vai se organizar por onde? Pelas redes sociais, tá ligado? Tipo, é isso, tá ligado? Por onde a gente vai se organizar? Eu, você e a Meta. Eu, você e o Zuckerberg. E aí, tipo, a gente já sabe a tendência. Ele não vai entregar. Você acha que ele vai entregar conteúdo falando pra derrubar a rede social deles? Você entendeu? Eu sou um pouco mais, como eu posso dizer? Eu sou um pouco mais agressivo nessa ideia. Eu já sou a favor de, tipo, a galera se deletar da rede social. Sabe? Sair fora. Não, boicote. Beleza. Os boicotes. Exatamente. Se você tem meus dados, beleza. Então, pau no seu cu, não vai ter mais. Eu vou deletar a minha conta e eu posso pedir legalmente no Brasil para que eles deletem realmente meus dados. Tentando ir para um lado um pouco mais esperançoso pro nosso papo. Vocês não acham que talvez venha com esse uso constante de inteligência artificial? Se você pesquisa qualquer coisa no Google hoje ou num buscador, não sei o caso do Miojo, que o Miojo usa outro buscador, mas vai vir ali um resumão de IA ou respostas de IA. Ou às vezes quando você pesquisa sobre um artista, já vem imagens de IA baseada no artista, tá ligado? Vocês não acham que a internet corre um sério risco de virar aquele ambiente morto? De a gente cair naquela teoria do internet morta, onde não tem mais pessoas, que só tem robôs interagindo? Porque assim, da minha experiência, eu tenho uma vontade muito grande de fazer o que o Miojo falou. De, assim, sair das redes sociais. Eu só fico por contato com as pessoas e pra divulgar o podcast. Mas, fora isso, já é um ambiente pra mim morto. Até mesmo a internet. Às vezes é mais interessante fazer uma pesquisa num livro, numa revista, num material que eu tenho em casa, do que ir numa fonte na internet que vai me entregar várias respostas de IA, tá ligado? Então, essa situação aí, a gente pode pensar da seguinte forma. Tudo que a gente tinha na internet até então, até pouco tempo atrás, a gente tinha qualidades das mais variadas, mas todas eram humanas.
conteúdo a gente sabia que era um conteúdo de um ser humano. Então tinha uma dimensão política. Sim. E era o limite também da produção daquele ser humano. A gente lia ali e falava, não, isso aqui a gente percebe que o cara escreve bem. Então, beleza. Parece ser um cara, né? Parece ter aí uma qualidade. O cara dá conta de fazer isso aqui. Desculpa cortar, Maurílio, mas nesse ponto aí que você falou de escrever bem, as pessoas estavam implicando, principalmente no LinkedIn, com quem usava travessão, porque era um sinal de escrita feita por IA. E aí quem usa travessão toma no cu, tá ligado? Olha. Porque aí virou tudo IA, né? Porque assim, parece que o meu trabalho é IA todo, só porque eu sei escrever. Então, tem isso. E aí vai ser essa confusão que vai estar cada vez mais recorrente. Eu tô com um problema muito sério em sala de aula. Eu passo atividade pra molecada pesquisar, a molecada só vai lá, porque além dele entregar o texto de IA, da resposta, ele ainda por cima destaca uma parte central, a molecada começa só a copiar aquela parte central. Eu pergunto, o que você escreveu? A pessoa nem sequer leu. A gente está com um fenômeno, né, associado, atrelado então ao fenômeno da educação, que as pessoas não têm mais o desgaste mental para poder produzir, para poder absorver um conteúdo, porque ela já entrega pronto, cada vez mais pronto, e esse pronto aqui coloca entre aspas, né? Ele já vem num molde, né? Ele vem no molde, do jeito que tá ali e tal, porque, ó, a Wikipedia, a gente teve várias problemáticas quando surgiu, foi uma baita de uma inovação, que também era feita pelo ser humano. Era uma peça política, é um objeto coletivo e político. Ainda estava dentro do nosso escopo daquilo que a gente considera democracia, com nossas dificuldades ali, ó, você não pode levar tão a sério assim, mas pelo menos era um produto humano, uma arte produzida pelo ser humano, uma arte de saber. De produzir conhecimentos. Só que agora, cada vez mais, a gente vai ter uma IA impactando todos os conteúdos que a gente vai ter. E a gente vai ter um segundo nível depois, mais para frente, que ainda não chegou. Que a IA vai se retroalimentar de conteúdo produzido pela própria IA. Que é a grande discussão hoje na tecnologia, isso daí, né? Ainda não chegou nisso, porque ainda tem uma vastidão gigantesca. Mas eu lembro que há uns 10 anos atrás, quando eu estava fazendo mestrado, né, lá na UFSCar, e pesquisando sobre várias coisas sobre avanços tecnológicos, e uma das questões que estavam surgindo era o processo de digitalização dos livros em várias bibliotecas pelo mundo. E como que esses processos estavam, que foi esse processo lá, que a gente não tinha ainda, não sabia muito sobre a questão de inteligência artificial, mas a questão de você digitalizar um PDF, esse PDF poder ser lido, a gente pesquisar alguma coisa dentro daquele PDF. Para nós foi uma revolução, porque agilizou muito o processo de aprendizagem, só que essas IA também podem, e esse material está digitalizado e elas conseguem ver, visualizar, ler e absorver ali daquele conteúdo. Então, assim, a gente ainda está vivenciando a fase de que elas ainda estão digerindo tudo isso, mas vai chegar num determinado momento, não sei se 10 anos, não sei se 2 anos, não sei se 3 anos, que isso vai contaminar tanto que a gente não vai ter mais certeza de nada que é produzido com IA, o que é produzido pelo ser humano. E o pior, a gente vai começar a ter a dúvida se aquilo que foi produzido pelo ser humano, que a gente até então tinha certeza de que era verdadeiro, se aquilo não foi modificado. Se aquilo realmente é de um ser humano. Aquilo realmente que é a questão que algumas pessoas falam, da questão da edição. E aí é um problema do totalitarismo. Você editar um conteúdo, olha, aconteceu tal coisa lá, você tira essa parte lá, se alguém for pesquisar, não vai ver? Não foi? Isso aconteceu com a Amazon uns tempos atrás, se eu não me engano, com o filme do Robin Hood, que tinha uma citação no começo, falando aquela parada do tire dos ricos e dê aos pobres, alguma coisa assim. Tinha uma citação meio polêmica entre muitas aspas, né, porque não é polêmica, mas a versão da Amazon tirou essa citação, tá ligado? Eles fizeram uma edição no filme pra tirar essa porra. E eu não sei se eles voltaram atrás depois, mas rolou essa polêmica durante o Como tempo. é que você tem Recente. um Robin Hood, uma produção humana, uma literatura que foi feita, e a ideia central é justamente essa, e ele vai lá e tira, porque isso não poderia causar E corta porque vai contra os interesses da empresa, né? Aí você já vê esse totalitarismo aí que você falou, né? E aí a gente faz, então, que o George Orwell, 1984, se torna, então, digamos assim, contemporâneo de novo. Se torna relevante a leitura, né? Já que é o controle
de uma sociedade totalitária que controla até mesmo a informação e a própria linguagem. E olha só que interessante, não foi um governo de direita que fez isso. Ou de esquerda, desculpa. Não foi um governo de Mas a esquerda que questão fez não isso. é ser direita ou ser esquerda. É isso que a gente precisa. A questão é ser totalitário. O problema todo das sociedades, né, das discussões que teve nos últimos 200 anos nas sociedades democráticas, é que a democracia é o não totalitarismo. Os governos que vão surgindo, seja de esquerda, de direita, de extrema esquerda, de extrema direita, que tem uma tendência ao controle totalitário, é um problema para a sociedade. Porque o controle totalitário é a negação do Estado de Direito. Você citou um bagulho assim super importante, acho que só pra gente encerrar esse episódio, porque foi o caso que eu e o Thiago já discutimos isso pessoalmente, né? Dos códigos embutidos dentro dos trabalhos que são enviados para, por exemplo, a FAPESP, né? Porque essas organizações estão usando IA para avaliar projetos antes de chegar na mão de um professor. E a gente tava discutindo, né? Faz uns 3, 4 meses que a gente tava discutindo sobre isso, de que as pessoas descobriram uma forma de você escrever o projeto e colocar um código escondido dentro do projeto, que a IA leia aquele projeto e entenda que aquele é o melhor projeto daquela área. Então projetos bostas estão sendo aprovados por IA porque a IA tá lendo esse novo comando, essa diretriz que foi mandada para ela, e através dessa diretriz ela tá aprovando projetos que teoricamente são ruins, né? E eu vejo, a longo prazo, isso é um reflexo do fim do conhecimento, sabe? Porque a gente vai estar numa sociedade onde está dependendo de IA para fazer avaliação de conhecimentos, e esses conhecimentos são ruins porque quem tá entregando esse conhecimento, ele tá forjando que a IA aceite aquele projeto, né? Aquela pesquisa de uma forma que é uma pesquisa merda, para que ela avance num processo de seletiva de que projeto vai ser financiado pelo Estado, né? Para desenvolvimento de conhecimento. Então isso é perigoso pra caramba também, né? Porque a gente tá à mercê de estruturas que elas seguem comandos, né? A IA, né, embora a gente chame de inteligência artificial, ela é uma plataforma que coleta muitos dados muito rápido, mas ela trabalha através de comandos, né? Exatamente. E aí eu fico pensando, a empresa que produz a IA que vai avaliar, ela também pode ter o produto da IA que vai mandar. E ela pode vender o produto casado. Se você tiver acesso. Exatamente. Pague o premium para que seu projeto seja aprovado. Para que o seu projeto seja aprovado. Você tá entendendo? Caralho, o capitalismo é um bagulho muito louco, então, mano. Assim, infelizmente, realmente, já tá muito preocupado nessa questão preocupante essa questão no espaço da produção científica. De hora que eu tô um pouco desatualizado ultimamente, não tenho visto tanto. Mas quando eu tava uns 6, 7 anos atrás, mais intensamente conectado com essas literaturas, já tinha muita preocupação com relação a questão do plágio, a questão do uso de ferramentas para produzir as templates, para produzir os artigos, como que isso estava afetando muito a própria Salame Science, né, que é o processo de você recortar. Ou seja, a ciência já estava passando por vários problemas com essa questão da produção científica. Produção de artigos, avaliação, revisão. Essas grandes conglomerados de editoras que você tem que pagar para poder enviar e pagar para poder ler ao mesmo tempo. Mas agora com a IA é um outro desafio. E pensa comigo, toda a ideia da ciência e da credibilidade da ciência é um ser humano racional, utilizando ferramentas intelectuais que é exclusivas do ser humano, avalia utilizando um método, que é um método científico, um conjunto de técnicas que faz a gente poder avaliar o conhecimento produzido e absorver e coletar dados da realidade material e produzir análise sobre esses dados, utilizando o nosso intelecto, que é uma ferramenta absurdamente complexa. E o sistema de validação desse conhecimento que um faz é o processo de validação feito por outro ser humano, intelecto, né, utilizando as mesmas conjunto de ferramentas para poder verificar se você chega no mesmo resultado. É o princípio estrutural do conhecimento científico. Agora, se você coloca um intermediário nessa relação, e você faz
com que essa relação estrutural ela perca credibilidade, porque você não tem certeza se o outro vai ser de fato um outro ser humano, um outro intelecto que passa pelo mesmo nível de complexidade caótico que a racionalidade procura, de certa forma, organizar e reduzir esse caos de uma forma coerente para produzir esse conhecimento. Cara, isso é a destruição da própria ciência. Ela pode até produzir coisas que sejam causa efeitos no mundo, mas a credibilidade do fenômeno da ciência é um fenômeno humano de produção de conhecimento. Então, eu imagino que é uma crise que vai se colocar, que já deve estar colocando na cabeça de muitos pesquisadores, e o problema maior é o processo de divulgação científica, que é o processo de fazer essa digestão desse conhecimento mais avançado e como ele vai chegar na ponta. E a ponta última é a sala de aula, onde eu estou lá no dia a dia, lá, né, lutando para poder fazer os alunos entenderem conceitos com algum nível de complexidade um pouco mais elevado do que os que eles usam no dia a dia. Isso é o desafio. E a gente já tem agora, por exemplo, no setor educacional, cada vez mais a busca, tentando a entrada da inteligência artificial, a inteligência artificial produzindo conteúdo, interagindo com essas crianças, interagindo com esses professores, produzindo materiais. Você tá entendendo? Então é um baita de um desafio. Vamos agradecer a sua presença maravilhosa aqui, Maurílio. Muito obrigado por ter colado aqui para poder falar um pouco sobre... É um assunto super complexo, né? Na nossa vida atual, né? Pós-moderna aqui. E se pensar o que vai acontecer no futuro, o que mais com isso. Eu acho que é um debate que ele tem que ser repetido, tem que ser feito também mais vezes, porque a nossa vida depende de tecnologia hoje em dia, né? A gente não consegue viver nesse mundo que nós vivemos sem essa tecnologia. Então, sem mais delongas, eu quero agradecer de verdade, de coração, o seu tempo que você conseguiu arranjar para poder falar com a gente. Estamos muito gratos por esse bate-papo e espero, né, ter você aqui novamente no futuro para discutir mais sobre esse assunto e vários outros. Não, maravilha. Muito obrigado aí pelo convite. Espero poder ter... Que a gente tenha... Nossas conversas tenham sido minimamente proveitosas para vocês. Para mim foi muito. E principalmente aí para o ouvinte. Eu às vezes falo demais, mas é uma coisa... Isso? Não, mas daqui é o bate-papo, é sobre isso mesmo. Mas essa temática é uma temática que é viva, é uma temática que a gente está, como eu falei, está no olho do furacão. Ninguém consegue ver exatamente qual é a dimensão dos efeitos desse furacão, porque nós estamos vivendo nele. Sim, e até por isso o convite para um retorno para o Maurílio tem que ser feito, né? Porque com certeza esse tema vai ter muito mais que coisa pra gente discutir, né, nos próximos meses. É isso que você acabou de falar, né? Um tema vivo. A gente tá vendo acontecer, né? Ele escala muito rapidamente, né? Ele escala muito rapidamente. A gente tem... Até o fim do ano que vem, a gente talvez esteja aí com pautas completamente inesperadas em nessa situação toda. Porque, como eu falei, a gente está passando por um processo de transformação que é muito estrutural, de profundidade, que é do nível lá da profundidade da Revolução Industrial e da Revolução Científica que ocorreram nos séculos passados. Então, assim, muita água vai passar debaixo dessa ponte, muita transformação geopolítica e muita transformação existencial. A gente tem essa crise, só para fechar isso aí, essa questão muito forte do avanço da depressão, do avanço de doenças mentais, distúrbios mentais, não doenças, às vezes, no caso, mais avançados, mas distúrbios mentais causados justamente pelo uso da tecnologia, pelo mau uso da tecnologia. A crise aí dos relacionamentos interpessoais, porque as pessoas não estão mais dando conta. E eu acho que tem vários temas aí que a gente pode continuar conversando, dialogando, porque a tecnologia modificou toda a nossa existência e ela veio para ficar, e acho que não tem muito o que fazer. A gente tem que aprender a lidar e encontrar meios de regular, né? Esse é um grande desafio. Como regular ela? Pelo menos regular. Muito obrigado, viu? Obrigadão pelo convite. Nós que agradecemos, muito obrigado. Então, se você tá aqui ainda, não se inscreva nesse canal, se inscreva no canal, dá a sua opinião também. Nos comentários, em todas as plataformas, seus comentários que você pode deixar aí, ou perguntas que talvez não foram respondidas de uma forma tão clara, ou dúvidas que você tem, pode mandar, que nós iremos fazer o possível para respondê-las para vocês, tranquilo? Então, sem mais delongas, espero ver vocês no próximo episódio. Um beijo, um cheiro. Tchau, tchau. Olá, amigos, até a próxima.
Falou, valeu! Valeu!